O tema de hoje, meus amigos, ele parece um tema tão inocente, né? Mas a gente vai pegar na ferida hoje de novo, porque o Cultura Zen é feito para abalar as estruturas mentais, né? É a melhor coisa do mundo quando elas desabam e a gente pode sentir um pouco a vibração do nosso coração lá dentro, porque a mente só atrapalha, né? A mente é que nem a chuva lá fora, aquele... E o nosso coração lá dentro, quentinho, ele só está esperando para ser ouvido, acessado, sentido. Ele só diz sim, só responde, enquanto a mente tumultua tudo. Então, meus amigos, o tema de hoje será comportamento. Mas este comportamento tem a ver com ação, o agir corretamente. Este tema foi proposto pelo nosso amigo ouvinte Maximiliano Mazetti, lá do Mato Grosso do Sul. Saudações! Um alô especial aqui para a galera que assiste o Cultura Zen lá no YouTube. Cultura Zen de Carlos Barbosa para o mundo que há em cada um de nós. E sim, o Cultura Zen está saindo de Carlos Barbosa e indo para o Brasil inteiro. Alô também especial ao pessoal de Minas Gerais, Belo Horizonte. O meu amigo Franklin também participa lá no YouTube. Estamos conseguindo atrair um público de pessoas muito, muito interessadas na viagem mais além. E isso é tudo muito legal, eu fico muito feliz. Nós todos somos parte de uma família alucinada do universo em busca dos papos mais além. A princípio, o comportamento começa na formação da nossa personalidade, né? Ela é fruto do pensamento, da convivência, dos sentimentos, das emoções, desejos. Então a gente deve ter muita cautela com a formação dessa personalidade. A nossa personalidade, a personalidade das nossas crianças, das pessoas ao nosso redor, porque a personalidade ela nunca está pronta, ela está sempre somando, né? Então a gente tem que ter muita cautela, porque nem importa se a gente só dar coisas boas, positivas para as crianças, às vezes elas não se tornam boas personalidades, porque não é uma ciência exata, é uma ciência humana, e muita coisa pode dar errado, entre aspas, ali nessa construção da nossa personalidade, que vai naturalmente se expressar em nossas ações, nosso comportamento. Se estimularmos em excesso a autoconfiança da criança, ela pode desenvolver uma arrogância, né? E se estimularmos de menos, ela pode desenvolver uma baixa autoestima. A nossa conduta deve ser observada por nós mesmos, não a dos outros. Não a dos outros. E essa é justamente a observação da mente. Meditar é observar a mente. E as pessoas às vezes acham que isso é absolutamente longínquo e estratosférico e alienígenístico. Mas não. Observar a mente é observar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa personalidade. A gente observa sempre os outros, sim, porque o mundo é uma relação, a vida é o relacionar-se, né? Então a gente está observando o outro, sim, mas que isso sirva apenas como um exercício. Logo, logo a gente aprende a nos observar a nós mesmos, porque nós fazemos parte do ambiente e a nossa energia muda muito o ambiente. A gente está acostumado a achar e a pensar que o ambiente nos muda muito, mas a nossa energia, a nossa presença também altera o ambiente. E, na verdade,
É ela que altera o ambiente. Diga-me com quem tu andas, te direi se vai ao longe, devagar, devagar, devagar. Quem és? Quem és? O tema de hoje é o nosso comportamento, as nossas atitudes, nossa conduta. E a gente estava conversando antes sobre a formação da nossa personalidade. É a partir daí que começa, né? Uma coisa a ser entendida. Quando a gente nasce nesse mundo, a gente nasce com os nossos sentidos todos voltados para fora. O nosso corpo vai para fora. É uma busca exterior, o mundo exterior. A gente aprende quem nós somos depois de aprender quem os outros são, sacou? A gente aprende antes quem é a nossa mamãe, quem é nosso papai, quem é a nossa família, qual é a nossa casa, quais são as nossas roupas, nossos brinquedos. A gente aprende tudo de fora para dentro. Lá pelas tantas, a gente vai entender-nos a nós mesmos como filhos de alguém. Ou seja, nós em relação ao mundo externo. Sacaram essa sacação, muita sacada? É essa sacação que tem que ser sacada, a princípio, ok? Então, como a nossa sociedade não é meditativa, que é o quê? A meditação é um observar para dentro. E como a nossa sociedade é um observar para fora, normal, a vida, normal, porque a meditação é um trabalho a mais que tem que ser feito, que geralmente não tem sido mais feito. Então esse mundo interior ficou totalmente esquecido da gente e a gente começou a achar que nós somos aquilo que o mundo externo nos fez ser. Olha só a viagem. A gente acha que vai para o céu ou para o inferno. Eu, Leandro, vou para o inferno. Mas eu mesmo não sou o Leandro. O Leandro é um reflexo da minha existência externa. No meu interior, talvez eu não seja nada disso. Vocês estão sacando a viagem? Que a personalidade, ela é uma nuvem passageira, como diz aquela canção, Nuvem Passageira. Pois é uma das canções mais bonitas, mais zen do repertório gaúcho, né? A criança repete, não é? Ela sorri, ela fala tudo que foi lhe ensinado, enquanto ela repete, ela é acariciada com carinhos e sorrisos da mãe, da família. Então assim o ego está sendo formado. E não entendam o ego como uma coisa ruim. O ego é a personalidade. A personalidade está sendo formada de fora para dentro através das aprovações e desaprovações das pessoas. Quando você sorri, geralmente você consegue aprovações das pessoas. Por isso que os políticos estão sempre rindo. E lembrem-se, eles vão rir muito daqui a pouco. Vote em mim. Para quê? Para nada. Eu não vou fazer nada. Mas vote, porque eu estou sorrindo e tenho musiquinhas muito, muito legais para cantar junto na minha campanha. Então o ego é um produto acumulativo, fruto daquilo que as outras pessoas estão sempre despejando em nós. Nós temos que passar por isso. A vida é isso. O assunto de hoje é um assunto mato-grossense do Sul. Eu não sei como é que se fala mato-grossense do Sul. Meu amigo Maximiliano, um grande pensador que nos encontrou lá no YouTube, né? Queria mandar um abraço especial para o pessoal do país inteiro que há de viajar mais além aqui. Você é uma coxa de retalhos de muitas pessoas, de muitas personalidades. Você pode investigar aí no seu jeito de falar, nas coisas que você mais pensa, nas coisas que, né? Tudo você aprendeu de fora para dentro. Sul Mato-Grossense, ok. Então aqui nós somos sul-rio-grandenses. Gaúchos, né? Sul-rio-grandenses. Eu gostei do sul-rio-grandense, meus amigos. A sociedade, ela está cagando e andando para o nosso interior. O nosso eu interior. Por que ela está cagando e andando? Porque ela é inconsciente, ela é uma coisa sem alma, assim. Ela é toda feita de retalhos, ela é uma personalidade gigante, toda tipo um zumbi, sei lá, uma coisa assim. A moral que a sociedade ensina é o quê? Ela te ensina coisas de como você se comportar, viu só? Quando você sorri é positivo, quando você faz uma coisa feia, ela desaprova.
não é assim que a sociedade é. O consenso geral das Nações Unidas, elas fazem isso, né? Elas vão te aprovando e desaprovando. Então, o seu comportamento todinho é regrado pela sociedade. Essa moral é falsa, tá? Essa moral é falsa, não adianta pintar de santinho aí que não rola, porque é o seguinte, às vezes matar é bom para a sociedade, daí o soldado é um herói, sei lá, um libertador. Só que quando você mata por você mesmo, a sociedade te pune, entende? Você tem que dançar conforme as regras que ela impõe. É tudo acidental, porque tudo vai acontecendo de uma maneira inconsciente, é tudo uma loucura assim. Então, é disso que o ser humano, sem conhecimento dele mesmo, vai fazendo na vida, vai agindo como uma mosquinha tonta mesmo. E você percebe como isso funciona. O ego está sempre abalado, né? Porque como ele recebe a energia de fora, ele está sempre com fome, sempre pedindo atenção. Observe as crianças. A criança é um ego em formação. De novo, o ego não é uma coisa ruim. É a formação da personalidade. Então você pode observar. No ego mais puro, mais bonito que existe, que é o da criança, você pode perceber, ela quer sempre atenção. E alto lá, galera, a gente vai ficando velhinho e a gente vai querendo ainda atenção. Porque a idade emocional das pessoas não passa de 4, 5 anos. Idade emocional de quem não observa-se a si mesmo e seu interior não passa de 4 a 5 anos. Existe a idade cronológica, existe a idade mental. Você dá uma arranhadinha ali, puf, desaba tudo, né? Porque o ego depende de laços externos que são pura ilusão. A sociedade está cagando e andando para você. E quando ela mudar e você não mudar junto, você vai ficar sozinho e você vai ter que aprender sofrendo muito. Faz parte da vida, a vida é assim mesmo. E isso tudo é o aprendizado da vida. Não há nada de errado nisso, é o que é. O primeiro banco da igreja, sim, é o lugar mais protegido do universo. Lá você pode punir o comportamento das pessoas. E, melhor ainda, Deus vai perdoar pelos seus maus comportamentos. Eu já vou falar, é claro que eu vou falar dos personagens mais emblemáticos da sociedade, que são os políticos, os sacerdotes, os advogados. Mas, gente, eu vou falar disso em caráter poético, ok? Não é nada pessoal contra ninguém, mas... Então você percebe que o ego ele está sempre faminto de atenção. E você percebe as pessoas brigando, né? Nessa questão política aí. As pessoas estão sempre brigando, né? O tempo todo. Por quê? Porque elas estão inseguras delas mesmas com sua personalidade. Você jura que é uma coisa e a outra pessoa vem e diz, não, você não é essa coisa. Então você rebate, você briga. Então o ego está sempre procurando um problema. Se não é guerra, é Covid. Se não é Covid, é a luta de classes, famosa luta de classes. Então, por causa da fome de atenção, você não entra em conflito com alguém que conhece o seu ser interior. Você não consegue entrar em conflito com uma pessoa que conhece o seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro centro. Alguém que observa a sua mente, alguém que, como os ninjas, os samurais, os mestres de antigamente, guerreiros, faziam. Eles observavam a si mesmos. Essa observação de si mesmo automaticamente amadurece a idade emocional, automaticamente desgruda você dos fatores externos. Automaticamente você percebe que toda essa barulheira política, por exemplo, é só chuva no telhado. E o seu coração lá dentro, seu ser interior lá dentro, ele está confortável. Ele não vai reagir com estupidez a essas circunstâncias. Isso é presença de espírito. Muitas pessoas jamais conseguiriam encontrar a paz interior, de tão apegadas que estão às situações externas. Seja lá, o time perdeu ou o partido perdeu,
Então elas ficam infelizes mesmo. Qual é a origem da infelicidade das pessoas? Qualquer infelicidade. É o ego, é a personalidade, é o apego à personalidade, é o apego ao que é falso, no sentido de que não é o nosso eu interior. Você não pode abandonar o ego, não tem como abandoná-lo, tá? Tem muita gente que faz pose de humildade, mas você já reparou quantas roupas o padre usa? Quantas indumentárias o Papa usa? Madre Teresa, sabe? Aquelas coisas pomposas para dizer o quanto elas são humildes. Ai, 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 ai. Para, né? Um ego grosseiro de um bandido é muito mais fácil de lidar do que com o ego pomposo dessas pessoas que querem passar a ideia de que são bonzinhas e que vão para o céu. Ah, vai para o inferno. Vai indo, vai. Vamos tocar um rock and roll aí, porque podeis sentar, que o Cultura Zen vai continuar. De Carlos Barbosa para o mundo. Qual o mundo, Leandro? O mundo que há em cada um de nós. Ao olhar para dentro, a gente encontra a nossa própria natureza. A água tem sua própria natureza, o fogo tem sua própria natureza e o homem tem também sua própria natureza. Cada um de nós tem a sua própria vibe. Que diabo é isso? Bom, pode ser diabo, pode ser Deus. Não tem essa dualidade. É o que é. A sociedade tem aqueles ditos líderes políticos, líderes religiosos. Não siga eles, né? Deixa eles lá na loucura deles, ok? Siga a sua natureza. Quando você segue a sua natureza, o poder deles sobre você acaba. Ninguém mais vota em ninguém. Ninguém mais vai na missa, não importa nem se só tiver bancos na frente, não importa mais, ninguém vai precisar mais dos bancos. Acabou a moralidade. Nossa, acabou a moralidade. É tão antigo esse poder falso que esses líderes têm sobre nós, que a gente quase nem acredita que esses papos não são do mal, né? Não é verdade? É verdade. A gente acha que isso é uma blasfêmia, porque a gente está tão acostumado a olhar para fora, que deixa a gente com medo, né? É isso que a sociedade quer. É isso que a Matrix quer. A Matrix não é algo também extraterrestre. Ela e não é. Mas ela é muito fácil de averiguar através das nossas ações, através dos nossos medos, dos nossos desejos. Tudo está tão perto. Não precisa a gente viajar tão longe, não. Esses líderes, eles nos deram a conduta, a moral a ser seguida. Se seguirmos, seremos santos. E se não seguirmos, seremos pecadores, criminosos. Então, como é que você vai encontrar a sua natureza verdadeira ouvindo as instruções desses caras? Não tem como, né? Como a gente encontra a nossa natureza interior? A gente tem que estar disponível a ela. A gente tem que nos colocar à disposição. Deus não é do Papa, ou do Buda, ou do líder de não sei do que. Deus fala com todo mundo. Esta é a consciência. A consciência está em todos os lugares. Você pode entrar em conversação com ela ou em silêncio com ela no momento em que você se tornar disponível a ela. O homem de consciência, ele tem uma determinada conduta muito especial, muito única, muito particular. Ele não se molda nunca mais à sociedade. O que ele pode fazer? Pode estar em acordo com a sociedade no momento, pode estar em desacordo, isso tanto faz, isso para ele não importa mais, porque ele é um homem de consciência, entenderam? Uma boa parte do tempo das nossas vidas a gente está ali à toa, indo para lá e para cá, pensando em 1 milhão de porcarias. Por isso que é uma tarefa difícil mesmo, a observação de si mesmo. É mesmo difícil, mas é a tarefa mais prazerosa e mais urgente da vida. Se você seguir a sua própria natureza, você se torna livre.
As respostas às circunstâncias da vida serão livres também do condicionamento. Você vai ter um outro tipo de atitude perante tudo, um outro tipo de conduta. Então a pergunta que fica no ar é: como ir para dentro? Como encontrar esta natureza interior? Ela se tornou difícil de entender justamente pelo nosso vício, justamente pelo nosso apego ao mundo externo, à nossa personalidade. Então pensar é ir para fora e não pensar é ir para dentro. Observar é ir para dentro. Para o mundo de fora, você pega o combustível do desejo e a nave do pensamento. Sacaram? Sacaram a viagem sacante. Você pega o pensamento e o teu desejo, seja qual for, porque a sociedade quer que você deseje 1000 coisas, né? Então você vai para fora. Você aceita que você é, sei lá, o Leandro Zen, um astro do rock, sonha e vai pro mundo. Claro, tu tá viajando, sei lá, em qual viagem que você estiver viajando. Então você está indo para fora. Então, ir para dentro é simplesmente não entrar nessa viagem, é não embarcar. Entendeu? É simplesmente isso. Não existe um outro caminho. Na verdade, porque você já está no seu interior. Você já está no seu ser interior. Tudo que aconteceu, aconteceu. Quando você parar, de onde você estiver, você automaticamente vai estar no seu interior. Basta parar de pensar à toa. Basta observar seus pensamentos. Por isso que a observação de si mesmo. Papo muito louco, né? Mas toda a cultura zen gira em torno disso. E toda a psicologia moderna há de atingir esta sacação. Tudo está se encaminhando para esta sacação, porque a humanidade está pronta para sacar esta sacação. Se o meu coração diz que eu devo caminhar até ali, então eu caminho até ali. Se o gado está caminhando também, que bom. Se ele não está, que bom também. Ou seja, o gado ele já não é mais referência para quem está de olho no seu interior. Você quer dizer que a gente não deve mais desejar? Sim, a vida quer que você deseje, que você realize essas coisas todas. Realmente é um papo que embaralha. Embaralha sim, embaralha. Por isso eu acho interessante um programa como Cultura Zen para colocar essas cartas embaralhadas na mesa e ficar procurando e coisa e tal. Eu acho fantástico esse exercício que a gente pode fazer juntos aqui. Então será que a gente segue o gado ou não? Será que a gente continua a sonhar na vida ou a gente para aqui agora e volta para dentro? Isso aconteceu na Índia. Os meditadores eram tantos que pareciam os chapados, né? A galera que usa droga aqui na América. Eles usam tanta droga que eles não fazem mais nada. Eles se tornam um estorvo para a sociedade. Então, você tem que encontrar o meio termo. Você tem que estar ligado no seu ser interior e continuar agindo na sociedade, existindo, compartilhando, relacionando-se. Só que com a sua presença interior, a sua presença de espírito. Então, até você achar entender essa viagem toda, essa sacação, você precisa arar o terreno, você precisa observar muito as viagens que se passam na sua mente. E o Cultura Zen está aqui para ajudar, ajudar, entre aspas, né? Porque é uma ajuda, mas parece que atrapalha. Você sabia que as pessoas procuram os mestres Zen sempre pelos motivos errados, né? Elas vêm com perguntas, tipo, como eu realizo o meu desejo? E o cara diz, não, você não tem que realizar nada. Você percebe como a sua personalidade começa a se desmanchar quando você começa a prestar atenção no seu ser interior. Quem vai defender? Quem vai nos defender? A personalidade está se desmanchando. Isso significa que você está desaparecendo. Que loucura! Você sabia que o símbolo desse lance todo é a água? O símbolo do Zen, o símbolo do tal é a água. Porque a água, ela se adapta a tudo e ao mesmo tempo ela se impõe a tudo. A água, se está quente ela evapora, se não ela corre no rio, se está frio ela congela. Mas ela é sempre água. Ela muda e ela se impõe.
ela também pode ser nuvem passageira, não é? Então, essa é a vibe que a gente tem que encontrar. Essa é a nossa natureza interior também. Ela tem uma sutil presença que não é física. Ela não reage ao mundo externo, ela se adapta e ao mesmo tempo ela mantém a sua propriedade. Todos os buscadores encontram essas armadilhas do procurar o seu ser interior, perseguir o seu ser interior, quando na verdade você tem que simplesmente parar de correr. Quando você para, o seu ser interior surge, porque ele sempre esteve aí. Então a busca espiritual, a busca interior, ela é diferente, ela não é uma busca como se buscam os desejos do mundo afora. Ela é uma coisa de presença, ela já é uma presença. A nossa mente não está acostumada com esse tipo de abordagem, porque não é abordagem da mente. A mente a gente desliga, põe ela para dormir e observa o que acontece lá dentro. Então, uma antiga coisa que os orientais chamam de Wu Wei, é coisa de arte marcial quase. Os ninjas praticavam Wu Wei. Índia, China, Japão, onde se desenvolveu a meditação, eram países extremamente guerreiros. Me parece que a guerra, aquela coisa, parece que ela faz surgir a paz interior por contraste, sei lá o que acontece. Por isso que eu acho que o país Brasil está vivendo um momento maravilhoso. O mundo está. Porque todo esse caos, toda essa loucura, toda essa guerra de personalidades, fantasmas, ela acaba naturalmente chamando a atenção para o interior, porque as pessoas lá pelas tantas se enchem o saco das ilusões, não é? Não é isso que está acontecendo? Então a gente tem que aprender uma coisa urgente que a cultura Zen ensinou séculos atrás, que é uma das características da cultura Zen mais importantes, tem a ver com comportamento, e é o Wu Wei, que é traduzido como agir sem agir, ou seja, sonhar sem sonhar, se vamos usar as palavras que nós estamos usando aqui agora. Sonhar sem sonhar, querer sem querer, agir sem expectativas, sonhar sem expectativas, sem se apegar. É aquela coisa, você encontrar o meio termo, o caminho do meio, também é um termo oriental que se usa muito para isso. Nós temos muito falado da sociedade até agora, né? Só que a sociedade está dentro de nós também. Como que ela funciona dentro de nós? São as nossas expectativas. Você vê que todo slogan, todo cartaz diz para você se formar em alguma coisa, que o seu futuro vai ser brilhante, que você tem que acumular coisas e fazer coisas e não sei o que. Sonhar, 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 sonhar. Sempre a gente está aprendendo a inspirar, né? A puxar tudo para dentro. E a gente nunca solta, a gente nunca relaxa. É claro que a gente vai morrer, a gente vai explodir, né? A gente vai explodir assim, desse jeito. Então, procurando sempre as expectativas e jamais relaxando. Então, a gente fantasia muito, né? E forçamos a barra para que as coisas sejam como a gente quer, para que as pessoas sejam como a gente quer, para que tudo seja como a gente quer. Tem até aqueles livrinhos tem muito livro aí de autoajuda que ensina a você a fazer o universo trabalhar para você. Eu já li vários deles também e não encontrei, pelo menos não nos mais famosos. Os mais famosos são os maiores lixos. Eles não têm sequer um capítulo, um parágrafo dedicado à meditação. Ou seja, tudo está perdido. Qualquer coisa que você faça nessa vida sem meditação já está perdido. Dá por encerrado. É trabalho zero. Não vai para frente nem para trás. Agora, se tiver meditação, se tiver observação do seu ser interior, tudo, qualquer coisa, até matar, se torna divino. Quando se tem consciência, as atitudes, as ações são bem diferentes. A lei jamais vai entender o comportamento de um homem consciente. Vocês percebem que a sociedade, olha só, tem lá os líderes, né? O famoso, o político, o famoso sacerdote. E no meio deles,
tem o advogado, tem o criminoso também, o bom, o mal e o advogado. Então a sociedade ela fica girando e o advogado no meio. O advogado lida com todo mundo, cara, eles ganham dos dois lados. Então ninguém mais sabe quem é quem nesse jogo. Ou você é bonzinho hoje, amanhã você é bandido, e o cara ali no meio, te livrando de uma, te botando em outra. Não é assim que a sociedade é. Isso se chama hipocrisia, isso se chama falso. Isso se chama personalidade falsa. Então, quando eu falo político, sacerdote, bandido, advogado, entenda que essas personagens estão dentro de nós. Elas são a sociedade, elas são caricaturas do ser inconsciente que habita a sociedade humana, não é? Então, o Wu Wei, a observação, procura a cura desse comportamento bestial humano. A gente quer mudar as pessoas, né? O Wu Wei diz, não, você tem que ser. O ser é que muda. Lembra que a gente estava falando no começo do programa? A sua presença muda o ambiente e não as suas ações. Entendeu? A sua presença, a energia que emana do coração muda o ambiente e não as suas ações mentais, não a sua gritaria, não a sua estupidez. Perceba, os da esquerda deveriam acordar, os da direita deveriam ser mais gente, deveriam acordar. A gente quer sempre mudar os outros. A gente cria conduta para as pessoas seguirem. Nós também fazemos isso. Nós não aceitamos as coisas como elas são. Os esquerdas como eles são. Os direitas como eles são. Por quê? Porque isso fere alguma parte da nossa maldita personalidade, que é um retalho, tanto quanto o retalho que a outra pessoa está carregando. Então, a gente está iludido, agindo e lutando e gritando e reinando por coisas que não levam a nada. Esse comportamento de querer mudar os outros é o que vai nos levando a nos tornarmos políticos, sacerdotes, advogados ou criminosos. É ou não é? É! Os esquerda não dá, não rola. Veja bem, Silvana, o que é o esquerda, né? O esquerda... a gente confunde as coisas, porque a gente conhece esse dicionário, direita e esquerda. Mas eu estou dizendo para a gente ir para Drento, ok? Drento. Por que Drento? Não é dentro, é Drento mesmo. Porque se eu falar dentro, vocês vão achar que tem o fora. Eu sei, eu falei de fora e externo até agora. O Drento não tem lado nem nada. Agora, falando em termos do que a esquerda representa, eles têm uma utopia muito bonita, que é um mundo melhor para todos. Eles têm, essa é a essência da coisa. Mas como movimento político, o pioneiro desse rolo todo, que é o Marx, ele já meteu lá a luta de classe. Aí ele cagou. Luta de classe, cara. Luta. É óbvio, então, que o materialista Karl Marx não conhecia nada de Wu Wei, não conhecia nada de filosofia, de desfilosofia ou de cultura zen. Não conhecia. Porque se conhecesse, se observasse a própria mente, ele jamais começaria um livro escrevendo sobre luta de classes. Ele só semeou ignorância, né? Porque você tem que estar muito atento. Esteja muito atento a tudo que você diz, porque o dizer também é um comportamento. O pensar, o escrever, o dar ideias. Se você não se conhece a si mesmo, se você não se observa a si mesmo, e você começa um livro desse calibre, você está plantando guerra no mundo. Vocês sabem que esse movimento, essa ideologia matou pessoas. E do outro lado também, acontece que essa coisa oriental que ficou no passado, o Zen, o Wei, o agir sem agir, isso tudo parece muita fantasia e incabível de se praticar. Só que acreditem, essas coisas de Zen, de prática Zen, de observação da mente, isso tudo se desenvolveu no meio da política, lidando com as mesmas pessoas, com as mesmas condições,
que nós estamos vivendo hoje, porque é a condição social humana que não mudou nada, eu acho que nada, desde Adão e Eva. Entende? Então, sim, a gente tem que entender o que o esquerda significa para o direita, de bom, e o que o direita significa para o esquerda, de bom. Sim, a gente tem que, no sentido, tudo é um todo, a gente tem que fazer parte do mundo, entender aonde aquele vento está batendo, em qual telha está batendo da nossa. No fim das contas, é tudo personalidade contra personalidade. Por isso que a gente tem esse ódio. E quando as coisas ficam muito opostas, a coisa fica muito, muito contrastante. Vamos chamando para dentro, vamos aproximando da coisa e a coisa desaparece. O próprio programa Cultura Zen é um exemplo. Nós temos aqui pessoas de direita, pessoas de esquerda. Ou seja, entendem o caminho interior. O detalhe não é o esquerda ou o direita, é o militante. O que significa militante? Eles usam muito a palavra resistência. E o que nós estamos falando até agora? De não resistir, de não interferir com ações no ambiente, com gritos, com berros, com armas, com loucuras. E aceitar-se como as coisas são. Você percebe que o militante, ele é um cara que não está sendo Wu-Wei, ele não está sendo água, ele está agindo loucamente, inconscientemente. Ele não está em paz, ele não está concentrado nele mesmo, ele não é um ser, ele está achando que vai mudar o mundo na luta contra classes pelo amor de Deus. E também você não vai mudar o mundo rezando nem votando em ninguém. Vamos cada vez mais perto, a gente vai encontrar só a essência. Aí que tá. Deixa a esquerda e a direita para lá. O lance aqui que o Maximiano pegou, o verbo militar, rebelar. Sabe como a sociedade nos ensina? Fala o que você pensa! Atitude! Atitude é uma palavra que tem muito a ver também aqui com o comportamento, né? Eles querem que a gente se comporte, eles querem que a gente haja sem nos conhecer a nós mesmos. Eles não nos permitem um segundo de consciência, um segundo de silêncio. Eles querem que a gente tome uma atitude, que a gente tome um partido e discuta a vida inteira. Preste atenção, não caia nessa, meu amigo. Não cai nessa, minha amiga. Relaxa. Então, aceitar as coisas como elas são, não resistir ao curso da vida. Isso é foda, eu sei que é foda, mas esse é o exercício. Eu vou começar a discutir agora. Não discute. Se uma estupidez foi dita, ela foi dita e acabou. Se uma coisa inteligente foi dita e acabou. Siga, continue seguindo, ok? Quando você encontra o ser, naturalmente você se torna mais amável. O que você acha que transforma o ambiente? A rebeldia, a militância ou o amor? Aí que também as pessoas se enganam. O pessoal da esquerda, humanitário, acha que é um pessoal mais de amor, né? Só que é um amor intelectual. Não rola. O amor, ele é existencial, ele é ser. Isso as pessoas confundem muito. Eu acho essa confusão fantástica, essa confusão é muito bonita, porque ela é uma oportunidade. O amor não é um lado ou outro, sacou? Não é. Não é. Ser ou não ser, eis a questão. Pode crer. Então, o problema nunca é a carência de coisas, mas é o excesso. O excesso desse mundo que está deixando as pessoas muito loucas. Muitos pensamentos, cara. Muitos planos. Muito conforto. Sobra muito tempo para brigar com os outros. É o excesso que está causando problemas. Mas mesmo com tanto excesso de conforto, a gente ainda não encontrou a paz interior. Porque é um outro caminho. Os problemas que se criam no mundo, prestem atenção, eles vêm dos nossos pensamentos e das nossas ações. Se a gente se observar, a gente não entra em confusão. E os esforços que a gente faz para tentar mudar de fora para dentro só causam mais problemas.
Como é que você sai de um problema? Pela mesma porta por onde entrou. Ora bolas. Então é melhor nem entrar. Quando você não interfere na vida, é ela que acontece para você, da melhor forma que ela puder acontecer, da maneira mais certa, da maneira mais divina. Algumas pessoas, vejam só, algumas pessoas são ricas porque interferiram. Outras pessoas são ricas porque não interferiram. Qual delas sofre mais? Quem observa e age na hora certa, com o mínimo esforço, está em harmonia com a vida. E essa harmonia é muito simples. Ela não precisa de ajustes mecânicos toda hora. Basta parar e a harmonia surge. A maior ação inconsciente do homem é a resistência. A resistência é uma palavra que se usa muito. Nossa, que palavra que se tornou feia. Ela já é feia, porque resistir é uma pedra que você está colocando no seu próprio caminho. Então, você acha que você vai conseguir mudar as coisas com seus ruídos mentais? Não, você tem que ser. Você tem que ir ao encontro do seu ser. O agir não muda nada. Votar não muda nada. Pedir para Deus não muda nada. Seja, ser. As pessoas são ensinadas que a sociedade é real, que ela é uma luta e pá. Ninguém ensina o ser. Né? Se você pensar em resolver os problemas, você já está interferindo. E quando a gente para, então a gente deixa que a vida acontece e ela se transforma praticamente no paraíso. Praticamente no paraíso, porque ele está aqui agora, sim. Quando a gente encontra o ser, a gente está no céu.